Paz do Senhor a todos, irmãos. E em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de chegar a este culto para mensagear a sua mensagem, a tua palavra abençoada e a palavra da verdade que está em Cristo Jesus. E segundo, quero agradecer os grupos de obreiros, meu pastor abençoado, Elielson, Monalise e todo o nosso grupo aqui de obreiros, enfim, a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos continuar firme, porque Jesus está à porta e não vamos perecer neste mundo. Para isso nós temos que manter a nossa fé, a nossa posição, a nossa esperança e o nosso sonho em Cristo e não desistir, para que eu e você tenham o direito da vida eterna. Amém, amado? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de... Pode abrir 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5, do 1 a seguir. Amém, amado? Do 1 a seguir. Todo mundo acharam? Amém, amado? Quero ter falando aqui de um grande homem que era um dos confianças do chefe do rei da Síria, mas era um homem muito abençoado, mas também sofrido. No capítulo 1, que diz aqui, 2 Reis, no capítulo 5 a seguir, Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento, auxílio, e este homem era valoroso, mas leproso. Quem era esse homem? A lepra, meu amado. Era um homem, pode tomar assento, por gentileza. Era um homem muito suficiente à palavra de Deus, mas ele tinha uma enfermidade que era incurável nessa época. Era um homem da confiança do rei da Síria. Era um homem que era chefe do exército da Síria, mas era um homem que não tinha assim tanta convênio com o seu próximo e não podia viver também a próximo do seu semelhante, dos seus companheiros, da sua família, porque ele tinha uma doença muito pegajosa. Era uma doença que na época essa epidemia não tinha cura. Eu penso comigo, pastor, essa doença era uma doença muito agradável, muito forte, porque ele não tinha sossego. Porque era uma doença que ele não coçava com as unhas, mas ele tinha que usar uma teia para se fazer a coceira em seu corpo. E aquilo, amado, soltava o couro e virava em carne viva. Ele tinha que rolar um pano para que não ficasse vivo diretamente, para que não manifestasse, penetrasse bicho em sua pele. Era muito difícil demais, era muito sofrido, mas ele tinha um sonho no seu coração, que um dia ele encontrava a vitória, que um dia ele ia encontrar a bênção em sua vida. Por isso ele estava ali, mas ele não podia ter contaminação com seus parentes, nem viver junto, porque a doença era uma epidemia muito complicada. Não podia ter convivência com a sua família e nem com seu próximo. Como ele dirigia o exército da Síria, era por comunicativo, comunicar, porque ele não podia juntar junto, viver em parência e juntado por causa dessa epidemia tão forte que existia. Mas era um homem que ele acreditava, ele mesmo pensava em seu coração que um dia ele ia encontrar a solução. Depois ele falando, e saiu a tropa da Síria, da terra de Israel. Eles se levantaram para uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse a esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse adiante dos profetas que está em Samaria, e lá ele limparia da tua lepra. Deus usou essa menina, que era uma escrava do exército,
e foi pego na época, que foi levado e ela foi até a família de Naamã, onde foi concedido trabalhar doméstica. Mas Deus usa a pessoa do jeito que Ele quer, e através dessa menina, Deus usou ela. Desça até Israel, que há profeta. Desça até Israel, que você alcançará a sua vitória. Mas para alcançar a vitória, tem que manter na fé. Nós temos que ter firme na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso esse homem, ele não desanimou. Seu sonho frequentava em seu coração, permanecia, para que ele também alcançasse essa misericórdia, alcançasse essa bênção e ficaria limpa desta lepra. Porque o milagre havia acontecido. O comandante dele, Naamã, pregou pela sua mente como não acreditasse, começando em seguida a encher de alegria, com o coração agradecido, saudando e gritando por ele, porque ele era um homem que falava em Deus, mesmo naquele sofrimento dessa epidemia. Ele acreditava que existia um Deus, mas ele sabia que no momento e hora certa ele seria enviado para aquele lugar que a bênção ia acontecer em sua vida. Por isso hoje não é diferente em nossa vida. Se nós buscamos Deus em 24 horas, vivendo na brecha, na presença do Senhor do Altíssimo, nós alcançamos aquilo que às vezes não estamos conseguindo. Mas por isso o nosso sonho não pode terminar. O nosso sonho tem que permanecer para que nós alcançamos a misericórdia que está em Cristo Jesus. Porque hoje nós estamos vivendo na graça, e a graça é Cristo Jesus. Por isso Deus enviou seu Filho para que eu e você estivesse aqui hoje, respirando esse ar e falando a tua palavra, porque não foi por preço fácil que Ele nos comprou. Ele derramou seu sangue e deu seu corpo para que nós estivéssemos hoje na graça. Voltando lá atrás, de esperança ele procurou o rei da Síria e lhe contou a menina. E dissera então o rei da Síria: prontamente escreva uma carta diplomática ao rei de Israel, que deveria levantar pessoalmente pelo próprio Naamã, dizendo: quando você receber esta carta, verá que eu estou mandando meu servo Naamã para que cure da lepra. Segunda Reis 5. Eu vi as cartas e com desconfiança interpretou uma das declarações de guerra. Entendeu o rei de Israel que ele estava sendo provocado por essa carta, mas não era isso. Israel dizendo: mande que Naamã venha até a mim e saberá que há profeta em Deus. Então, há profeta em nosso coração em todo momento. Não podemos viver só de sofrimento, porque não deixamos Deus trabalhar em nossa vida. Nós temos que ter perseverança e ter fé e acreditar, amado. Às vezes, nós estamos hoje na graça, estou entrando na graça, muito fala: mas Jesus não volta, amado. Eu estou sofrendo, estou passando por isso. A paciência é tudo. Porque Deus, Ele não atrasa, Ele não adianta, Ele é na hora e no momento certo. Porque tudo está no poder dEle. A vida, tudo é dEle. O único ruído que se podia ouvir era do respingo da água. Quando Naamã mergulhou uma vez, mas é 7 vezes que ele tinha que mergulhar. E às vezes ele começou a duvidar também, que ele podia mergulhar uma vez, podia ser. E ele olhou em sua pele e continuava do mesmo jeito. Mergulhou a segunda vez, olhou para a sua pele, nada. A terceira vez, nada. 3 vezes, quarta vez, nada. 5, nada. 6, nada. Quando ele mergulhou a 7ª vez, ele recebeu a bênção e a vitória, porque ele obedeceu. Depois ele veio no seu pensamento, que era 7 vezes que tinha que mergulhar. Mesmo assim, ele mesmo não quis. Ele quis escolher seu rio para mergulhar. Mas quando Deus manda, nós temos que cumprir. Quando Deus fala: vá que eu estou contigo, que lá
alcançará aquilo que eu pus. Mando eu, e eu te farei. Mando eu, tu vai. Levantará, porque eu sou Deus. Deitar, porque eu sou Deus. E fazer a minha obra enquanto a vida. Esse é o Deus que nós temos que servir. Então diz assim, e assim falou a menina, que de Israel, então a menina que é da terra de Israel, então disse ao rei da Síria: vá, onde enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Mas o rei entendeu que era uma provocação, o rei de Israel. Quando o rei da Síria mandou uma carta que curasse o meu servo, fizesse o que pudesse, pensando que ele tinha o poder. Mesmo assim, o próprio rei de Israel disse: sou eu o Deus para curar o seu criado? Sou eu o Deus para fazer limpar dessa epidemia? Só um Deus que poderá, que é o Deus Altíssimo, é o Deus que vive em nossa vida, é o Deus que nos pôs para que nós tivéssemos vida e vivemos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo é chegada a ti esta carta, e saiba que eu te enviarei Naamã, meu servo, para a cura da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou em sua veste e disse: sou eu Deus para matar, para edificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da lepra? Eu não tenho força, eu sou o mais pequenino de tudo, sou o rei de Israel aqui na terra, na força dos homens terrestal, mas o Deus que manda, o Deus poderoso é o Deus que fez o céu e a terra. Nele somente poderemos levar nossa confiança 24 horas. Para que dever notar, peço vós que vem e busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo isso, o homem de Deus, que é o rei de Israel, rasgara sua veste e mandou dizer ao rei: por que rasgaste a tua veste e deixar vir a mim, e se verá que há profeta em Israel? Então, quando Deus enviar uma carta, quando Deus mandar, vá por esse caminho, mas não desvie para a esquerda. Quando Ele mandar, vai à minha direção, segue, que lá você vai achar o seu ponto alto. Nós temos que permanecer nesse ponto alto, nós temos que permanecer na esperança, crendo na vontade do Altíssimo que está entre nós, porque sem Deus jamais alcançamos o nosso propósito. O propósito é tudo, nós temos que ter um propósito, a perseverança, o propósito. O que é o propósito? O propósito é conhecer a propósito de sua vida e fazer com que ela tenha sentido. Concordar com Agostinho quando disse: fizemos no Senhor para ti o nosso coração, anda quietai enquanto não descansar de ti. Nós temos que permanecer e seguir na presença. A palavra propósito significa finalidade, fim, objetivo, algo, sentido de algo. Vai até o fim, siga, não desista. Este é o significado, a finalidade, objetivo e sentido de algo que temos que ter em nossa vida 24 horas. Glória a Deus. O último mergulho foi o mergulho da fé, o mergulho da perseverança. Naamã não tivesse dado o último mergulho, o milagre não teria acontecido. Existe uma interessante história que aconteceu em uma pequena igreja, a grande montanha do estado Nevada, nos Estados Unidos. Um irmão que estava ali para construir, mas não acreditava naquela rocha, e o lugar era muito complicado. Quando Deus manda: faça que eu estou contigo, faça a vontade do Altíssimo, que Ele está ali para sustentar, Ele está ali para pôr de pé. Apenas 2 dúzias de pessoas, dentro de 100 membros, os membros reuniram, oraram por 3 horas para que essa sede acontecesse, para essa igreja de Deus, para a adoração acontecesse.
E quando Deus usa, Ele está ali para cumprir. Não há homem nenhum para cumprir, porque nós somos falha, o ser humano é falha, mas Deus é a verdade. É Deus que dá e Deus que tira. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai lá 7 vezes no Jordão, e assim a tua carne será purificada. Quando ele teve um encontro com o profeta em Israel, que foi Eliseu. Eliseu disse: vá e mergulhe 7 vezes. Não é 2, nem 1, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. 7 vezes. Quando não completar a 7 mergulhos, não alcançará a misericórdia e a bênção que Deus pôs para que eu te enviasse a você para esse lugar. Mozart tentou escolher o rio ainda. Ele tentou escolher um lugar para mergulhar. Entendeu? Ele tentou escolher, mas quando Deus manda, é esse lugar que eu dou. O orgulho impede a ação de Deus em nossa vida. A humildade, a fé, a qualidade que é grande, Deus pode ter, alegrar quando você tem todo esse em seu coração. E a humildade, a igualdade a todos e fazer a vontade do Altíssimo que está no nosso meio. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou-se como a carne do menino e ficou purificada, porque ele cumpriu a vontade do profeta que estava em Israel. Ele cumpriu aquele desejo que ele tinha em seu coração, que ele não deixou de existir o seu sonho. Ele procurou fazer o máximo a vontade de Deus. Quando ele disser a vontade de Deus, acontece de bom. Um lar que tem Deus, ele tem uma paz tremenda. Um lar que tem Deus, ele não tem palavras tops, vive maravilhosamente. Mas para isso, para que nós escondemos dentro do nosso lar essa paz, nesse tempo de ter a presença 24 horas, orando e buscando a presença do maior, que é Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Na esperança procurou o rei da Síria e contou aqui a menina, né? Não abandonando, portanto, a vossa confiança e nem sua perseverança, acreditando somente que existia um Deus vivo, a preferência para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançarei a promessa. E esse homem foi feliz. Ele teve seu sofrimento por muitos anos, porque, igual repito, a lepra não tinha cura nessa época. Ele não podia viver com a família, não podia ter contato com o seu próximo. Era muito triste, mas esse homem não deixou, nunca deixou que seu sonho se acabasse. Ele carregou a sua cruz por muito tempo, como nós temos que carregar nossa cruz. O próprio Jesus disse: quem quer me seguir, que carregue a sua cruz, mas não olhe nem para a direita nem para a esquerda, somente a mim que sou dono da vida. Somente a mim que fui enviado para meu Pai, para que todos tenham vida, e vida com abundância, para que nós ficamos felizes, para que nós andamos em santidade e união um com o outro. Nós temos que ter Cristo 24 horas. Não olhamos nem para a direita, não pensamos em outros problemas, em outras casas, mas nenhuma tristeza. Em Cristo, agora estou na graça, em Cristo descobrimos que somos o propósito, sentido da nossa vida, muito antes de temor ouvindo falar de Deus. Ele tem seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todo aquele que crê e permanece na tua presença. Esse é o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que nós buscamos, o Deus que nós servimos 24 horas, porque sem Ele nada somos. Se nós não tiver Deus no nosso lar, nada somos. Não precisamos ter outra coisa a ter Cristo em nosso coração, porque Naamã precisava aprender o valor da humildade. Antes que os milagres se realizassem, Naamã precisava aprender o valor da humanidade e amar nosso próximo.
Mas ele cumpriu depois de tudo isso, através da palavra do profeta. Não sou porventura maná de Damasco, e nem melhor do que todas as águas de Israel, poderia eu lavar-me nela e ficar limpo? Ele quis escolher o rio. Ele não quis o rio ir para o Jordão, que era muito sujo, mas tentou escolher outro lugar. Mas quando Deus manda, não podemos recear, nós temos que seguir porque a vitória é grande. Aquilo que nós buscamos, tudo vai acontecer de melhor para a nossa vida. Essa foi a mais clara declaração de providência e orgulho. Ele veio com a ideia de que receberia as boas horas de estados de que uma festa em sua homenagem seria oferecida. Porém, não sabia para que servia citar a humanidade. A humanidade aprendeu humildade com o seu próximo, e seu orgulho e egoísmo não podem ter ao lado de nosso Senhor, ao lado do nosso Deus vivo. Nós temos que humilhar, ser humilde e amar nosso próximo como a si mesmo. Só assim nossa vida vai continuar de bom para melhor. Estamos aqui um povo reunido, um povo amado, um povo reunido da palavra de Cristo, na presença do maior. Por isso que Jesus hoje, o Pai atesta, quando ele olha para baixo e vê, esse é o povo que me serve, esse é o povo que me serve, de santidade, na verdade e espírito, porque são tudo unidos, porque todos nós que estamos em Cristo Jesus, todos nós que estamos servindo esse Deus vivo, se somente um, todos sejam um, porque é aí que Cristo se alegra no seu coração, se alegra de ver, está vendo uma família que ainda tem na terra um povo que acredita, um povo que crê, que busca a sua face e anda em santidade e na verdade. Não abandonarei, portanto, vossa confiança. Eu tenho grande galardão com efeito. Obrigado. Com efeito, tendo necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Sem Deus não poderemos alcançar a promessa. Sem Deus não chegamos ao nosso objetivo. O nosso objetivo é viver na perseverança, na fé, na santidade, para que nós cheguemos à promessa que Ele tem para cada um de nós. Porque esse objetivo é fácil, mas tem que crer, tem que pagar o preço. Qual o preço, missionário? Não duvidar, não murmurar, não blasfemar contra Deus, mas sim andar em santidade, somente em oração 24 horas. Ninguém alcança promessas sem confiança e perseverança em Deus. Nesse intervalo, a dor é enorme, quase suportável a doença, a provação quase indeponível, porém precisamos saber que uma coisa, quando estamos no braço do Deus Todo-Poderoso, dor, necessidade, doença não são sinônimos de falta de bênção. Tem por isso a não desistir da presença que é maior, que é Cristo, que está em nosso coração. Se nós continuar assim, nós vamos viver muito felizes, porque Deus tem um lugar preparado para aquele que busca e aquele que serve. Amém, amado? Agora estou no Novo Testamento. A missão diz para receber Jesus como Deus Salvador. Como esse homem recebeu Deus. Hoje nós temos a graça de Deus foi enviado depois do Velho Testamento, que era o tempo de Moisés e dos outros vários profetas. Eu acredito que há 4 grandes dias na vida de todo ser humano. O dia da sua facultação, o dia do seu nascimento físico, o dia do seu nascimento espiritual e o dia que você descobre a sua missão na terra, que é servir Deus, que é servir Cristo Jesus, para que nós recebemos a nossa vitória. Que você crê ou não voltasse-se ao Criador, primeiro passo para cumprir seu propósito. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você pode decidir hoje. Ele direcionará para cumprir o seu propósito. Qual é o seu propósito? Somente Deus no coração. Qual é o seu propósito? É andar em santidade. Qual é o nosso propósito?
é viver na presença. Qual é o nosso propósito? É obedecer a palavra de Deus, obedecer essa palavra que está aqui nesse livro sagrado. É assim nós cumpriremos o nosso propósito perante o nosso Deus Todo-Poderoso. E assim, meu amado, foi esse grande homem, Naamã, que sofreu por muito tempo, uma doença muito triste, mas ele conseguiu a sua vitória. Porque mesmo ele querendo dar uma deslizada, a vez que ele desviar, porque quando ele mandou ir para o Rio Jordão, ele tentou ir para outro rio. E quando ele tentou só dar 2, 4, 5 mergulhos, ele não recebeu a bênção. Mas depois Deus tocou, ele já pensou que o seu sonho que está no seu coração era receber a bênção completa. Daí ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e a bênção ele recebeu, porque ele foi temente, ele obedeceu, por mais que ele sofreu, por todo aquele tempo, porque ele era um homem da confiança do rei da Síria, era o braço direito do rei da Síria, mas ele tinha uma epidemia, era leproso, mesmo assim não desistiu. Se é qualquer outro, ele desiste, ele para, ele morre por si mesmo, mas ele foi até o fim, pastor, porque ele confiou no seu sonho, no seu coração, que um dia encontraria a bênção. Por isso nós não podemos desistir, né, nós? Buscar até o fim, que a vitória Deus dá na hora e no momento dele. Não é a vontade da gente e o querer da gente, mas é a vontade do Deus Todo-Poderoso. O propósito e o sentido da vida é muito maior que ser realizado pessoa em sua paz de espírito. Ou mesmo sua felicidade é muito maior que a sua família. A sua carreira é mesmo o seu maior e precioso sonho, projeto de inspiração por Deus. Se você quer saber por que foi colocado neste planeta, neste mundo, deverá começar por Deus. Se você nasceu de acordo com o propósito dele para cumprir em nossa vida. Somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, que significamos nosso propósito e nossa importância em nosso destino. A Bíblia diz: a vida de todas a criatura está na mão de Deus. Ele que mantém todas as pessoas com a vida de pé. A Bíblia diz: em tu me conheceste por dentro, por fora, conhecerei cada ossos dos meus corpos, conhecerei exatamente como foi formado por parte, e como fui inquirido e vi a existir. Salmo 139, 45. Então, amado, esse é o Deus que nós temos que permanecer 24 horas. Não é fácil servir a Deus, não é um banho-maria, temos que pagar o preço, temos que passar por ventania, por enfermidade, por vários problemas. Mas quando Deus, que nós cremos, nós temos nosso propósito desse Deus poderoso, tudo é resolvido. Na hora, no momento certo, Ele entra com providência na vida de cada um, aquele que tem seu propósito e não desiste dos seus sonhos. Por isso, amado, vamos permanecer firme na presença, como foi esse homem, que ele não desacreditou do seu sonho. Esse servo de Deus, que foi um grande homem valoroso para o rei da Síria, que era o braço direito, era um homem de confiança do governo da Síria. Ele podia ter desistido, porque ele tinha uma enfermidade que era incurável, mas ele acreditou no seu propósito, ele acreditou no seu sonho, que um dia ele alcançaria essa misericórdia. Então, amado, esta foi a palavra que Deus pôs no meu coração, para que nós reforçamos nossa fé e permanecemos no propósito de Deus vivo. Hoje nós estamos na graça, então nós temos que permanecer na presença do maior que é Cristo Jesus. É o último profeta que Deus mandou nesse mundo, porque Ele mandou vários profetas, não todos obedeceram, e muito pereceram. Então nós temos que manter, para que nós tenhamos nosso lugar, a moradia da vida celestial, para que nós saímos desse mundo cruel,
está cheio o inimigo fazendo a obra um atrás do outro, destruindo família, destruindo o lar, acabando com a capacidade da pessoa, acabando com a paz. Então nós temos que permanecer no primeiro amor, que é Cristo Jesus. Por isso que Ele enviou, Ele deu sua vida por nós. Não foi fácil, sofreu para que eu e você tivesse vida e vida de abundância. Por isso nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que dedicar àquela pessoa que precisa, nós temos que obedecer a Deus, obedecer ao nosso pastor da igreja, obedecer um pelo outro, orar um pelo outro. É só assim que a paz reina no nosso coração. E se nós vivermos esse propósito, a certeza e o lugar está garantido, que é o céu, para que ele fique firme, que confie no seu propósito, no seu sonho. E hoje, quando estamos na graça, foi Jesus, é Jesus que veio para nos resgatar. Ele está aqui, né? Ele está buscando o seu povo. Por isso, não vamos perder a nossa índole com o maior que é Cristo Jesus. Porque esse homem, ele teve o seu propósito completo. Ele teve o seu sonho completo, porque ele acreditou. Por isso, nós temos que permanecer. Nós temos que acreditar no nosso propósito, na nossa perseverança e no sonho que está em nosso coração, que um dia nós chegaremos no céu celeste, para nunca mais ter sofrimento, nem gente doente, nem dor, nem doença alguma, que além de tudo vai ficar, tudo perecerá maravilhosamente. Este é o Cristo agora que nós estamos. Nabã recebeu essa bênção lá atrás, no Velho Testamento, e nós que estamos agora na graça, vamos permanecer na perseverança, no propósito e no nosso sonho que está em Cristo Jesus, que está no nosso meio, zelando por cada um de nós 24 horas, hoje para todo sempre. E assim eu quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus. Desculpa alguma coisa da minha parte. Que Deus abençoe a todos, viu, pastor? Que Deus abençoe cada um de nós aqui e continuamos firmes nessa obra para que nós também tenhamos a nossa morada celestial. Amém? Deus abençoe.